Muito bem, meus amigos, eu recebi recentemente esse lote de componentes de um inscrito do canal e eu quero agradecer, primeiramente, né? Muito obrigado pelo envio. Eu tinha pedido a ele duas válvulas e ele não só me enviou as válvulas, como ele me enviou esse monte de componentes que agora eu estou separando aqui. Muito obrigado mesmo, tá? E eu vou aproveitar esse vídeo. A vida está muito tranquila, né? Eu vou arrumar sarna para me coçar falando de capacitores, ou melhor, recap. Vai rodar a vinheta e já que a gente volta. Recap, meus amigos. Que tema, hoje em dia até polêmico, eu posso falar. Recap, para quem não sabe, é a prática que algumas pessoas têm de trocar todos os capacitores de um aparelho antigo, seja som, TV, rádio, qualquer aparelho antigo, tá? E assim, trocar todos os capacitores sem nem testar. Trocar só porque teoricamente são capacitores antigos e fora do prazo de validade, que é um dos argumentos mais fortes que eles usam. E aqui eu tenho alguns capacitores novos, teoricamente de 1986, alguns são de 87, março de 86, tem alguns que são de 87 também, não sei, aqui, 86, 87, são capacitores com 34, 35 anos, e que, creio eu, que nunca tenham sido usados, são capacitores log, e que a gente vai fazer um comparativo aqui, só para a gente esquentar um pouquinho esse tema. A gente vai fazer um comparativo com capacitores novos, teoricamente novos, que são os encontrados hoje em dia. Não são capacitores épicos, né? Até porque épicos hoje em dia está difícil. A gente encontra mais esses capacitores chineses, que é o que a maioria das pessoas que faz recap usa, tá? Tô falando sério, a coisa mais difícil de você ver é um aparelho todo recapeado, como a gente costuma dizer, só com capacitores épicos. A pessoa faz a troca de capacitores por esses capacitores chineses, tá? Diversas marcas. Itano, Shang, esse aqui eu nem sei, Ishikon, Icon, sei lá. Enfim, épicos hoje em dia tá difícil de você encontrar, então as pessoas acabam usando esse tipo de capacitores. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou testar esses capacitores logo, eu vou dar uma empenadinha nas pernas dele para poder caber aqui, mas a gente vai comparar os parâmetros desses capacitores com alguns desses capacitores novos, tá? Não que esses aqui não sejam, mas esses aqui são novos de estoque antigo. Vamos ao primeiro. Todos são de 220, eu acho. Não, esse é 330, perdão. 330 microfarads. Está medindo 366, 0,35 de SR e 1,3 de fuga. Eu vou anotar porque eu vou esquecer esses valores rapidinho. Beleza, esse já está anotado. Vamos para o segundo. Também é 330 por 40. Vamos lá, 360,6, 0,34 de SR e 1,6 de fuga, sendo que é o mesmo capacitor. Beleza, próximo. Bom, o próximo já é de 220 por 63. Tá dando 258,2, 0,31 de SR e 1,5 de fuga. Esse é 220 por 63, beleza. Próximo, 330 por 40 ainda. Eu vou colocar aqui 509 de capacitância, 0,31 de SR e 1,2 de fuga. Esse 509 tá estranho, deixa eu medir de novo. Se bem que tá meio frouxo, pera aí, tá meio frouxo os terminais aqui. Deixa eu encaixar direito. Agora que tá mais firme, realmente, 508 mesmo. Beleza, então é isso. Vamos pro último. O último é 220 por 63. 220 por 63 vai dar 294,4, 0,30 de SR e 1,8 de fuga. Então, de cara já estão todos dentro dos parâmetros toleráveis para um capacitor. Eu tolero 2% de fuga, ESR estão todos num valor próximo, né? O mais alto foi 0,35, o pior dos casos,
E capacitância é só esse de 500 aqui que eu achei estranho. Achei um valor esquisito, mas enfim. Ainda estão todos dentro dos parâmetros toleráveis. Agora vamos comparar com os capacitores novos. Bom, dos novos, eu ia falar que eu vou separar aleatoriamente 5 aqui, mas só tem 5 mesmo, porque os outros já são antiguinhos. Ó, esse é eu nunca tinha visto Siemens verde. A primeira vez que eu vi um Siemens verde, e esse aqui é antiguinho também. Apesar de ser novo, ele já não é tão novo assim. Então, eu vou fazer cortado, claro, né, para ser rápido, mas eu vou mostrar um por um das medidas para vocês e a gente vai comparar aqui com as medidas dos antigos. Esse é o primeiro, esse é o segundo, terceiro, quarto e quinto. De cara, vocês já podem perceber o seguinte: a ESR dos capacitores velhos, que não prestam mais, em teoria, elas estão, pode-se falar, praticamente a metade da ESR dos capacitores novos, zerados, que vocês trocam nos aparelhos. Fuga, para ser sincero, ela é insignificante nesses valores abaixo de 2%. Então essa diferença que a gente está vendo aqui, 1.5 para 1, 1.8 para 1, ela é insignificante na grande maioria dos casos. Essa fuga, ela seria significante em casos de circuitos de precisão, fontes chaveadas, que não é o caso que a gente vê aqui. Eu estou tratando exclusivamente de aparelhos antigos, tá? Seja rádio, TV, receiver, amplificador antigo, beleza? Então aqui, no nosso primeiro comparativo, a gente pode ver que os capacitores de 35 anos eles têm uma ESR muito menor, literalmente metade da ESR dos capacitores novos, e a capacitância deles é mais cheia. Olha aqui. Tá certo que a gente só testou 2 de 220, mas esses 2 de 220, olha a capacitância deles. Ela é bem mais cheia do que os capacitores novos. Os novos de 220 eles estão basicamente no limite, né? No limite onde eles deveriam estar, que é claro, 220 microfarads. Esse aqui 222.8. E esses aqui não. Esses aqui já estão com uma capacitância folgada. Não que faça uma grande diferença, mas é uma coisa que a gente tem que observar também. Então, primeira coisa que eu afirmo para vocês, tudo que eu estou fazendo aqui é para poder fazer afirmações, tá? Para não vir gente falando, você está tirando isso da sua cabeça. Não, eu estou provando, estou mostrando para poder falar, tá? Primeira afirmação, não adianta nada você fazer recap se for para colocar capacitor chinês. Se for para fazer recap, só compre capacitor Epicus niche com capacitores de qualidade. Se não, faz que nem eu. Deixa os capacitores originais, troca o que tiver ruim e deixa os originais. Os originais eles vão funcionar muito bem do mesmo jeito. Vamos lá, a segunda coisa que o pessoal fala muito é da data de validade. O pessoal afirma com toda certeza de que o prazo de validade de capacitor é 30 anos, ou então os mais radicais falam que é 20 anos. Então, não é bem assim. Eles falam que colocam essas datas nos capacitores justamente para você ter uma noção de quando eles venceram e tal. Não é por isso. Tá? Isso era comum nos componentes de uma forma geral. Deixa eu ver se eu acho algum resistor aqui. Esses resistores de potência, a maioria deles vinham com referência de data. Principalmente os miniwatt. Não sei se tem algum fácil aqui. Mas eu já mostrei. Eu tenho uma TV aberta aqui, peraí. Olha aqui. Um resistor com data de outubro de 1980. Isso quer dizer que é uma indicação do prazo de validade dele? Não, era comum. Alto-falantes vinham com data, capacitores, resistores, bobinas, o tubo vem com data, olha aqui, ó. Semana 39 do ano 80. Isso era uma prática comum na época. Tá? Isso aqui não é para você ter noção do prazo de validade. E outra coisa, se realmente fosse valer essa questão do prazo de validade, todos esses capacitores que eu testei aqui para vocês, que têm 34, 35 anos, eles estariam totalmente fora dos parâmetros. E não, eles estão medindo melhores do que capacitores novos. Então, o capacitor, ele é um componente químico, o eletrolítico, claro, né? Ele é um componente químico. Ele degrada por ações químicas, não por ações do tempo. É isso que creio eu que as pessoas não entendam.
e que eu vejo na prática todo santo dia aqui. Todos esses aparelhos que vocês estão vendo, todos que eu uso todo santo dia, eles estão com os capacitores todos originais. Eles são usados de 8 a 12 horas por dia, principalmente esse Maxon aqui. 8 a 12 horas por dia, de segunda a sexta, às vezes até sábado. E eles estão com os capacitores originais funcionando perfeitamente. Qual que é a mágica? Qual que é o segredo? Não existe, cara. É isso que eu estou falando para você. O capacitor ele não degrada pelo tempo, ele degrada por ações químicas. A grande maioria dos casos de aparelhos que chegam para mim, que eu preciso mesmo fazer um recap, que a maioria dos capacitores estão ruins, são aparelhos que ficaram guardados em locais com muita umidade, que sofreram condições adversas de calor, umidade, outros processos químicos. E isso sim degrada os capacitores e aí não tem o que fazer, você tem que trocar mesmo. Mas com exceção desses casos extremos, cara, não há a degradação da grande maioria dos capacitores, nada que justifique você trocar todos. E não vai acontecer uma degradação em massa dos capacitores, a não ser, claro, que eles sofram condições químicas, climáticas adversas. Mas não é assim. O pessoal hoje em dia é muito radical, não sei se é porque eles querem fazer produção em série, pegar 10 aparelhos num dia e resolver problema trocando capacitor, não sei. Mas não é assim, cara. Calma aí, vamos parar para pensar. Vamos parar para analisar. Capacitor dá problema? É claro que dá. Você vai pegar um aparelho antigo e você vai encontrar capacitor com problema? É claro que vai. Vocês veem aqui nos vídeos, vocês veem nos vídeos de outros canais que tem por aí. Você encontra sim capacitor com problema, mas não são todos. É um, são dois, três. Na grande maioria dos casos, é uma situação semelhante que a gente encontra em aparelhos de 10, 15 anos de uso. Um, dois, três capacitores com problema que causam os defeitos no aparelho. Mas é o mesmo caso no aparelho de 10 anos como no aparelho de 50. Então essa questão do tempo de uso, na maioria dos casos cai por terra. Desculpa. É a minha... eu não posso nem falar que é a minha opinião, porque não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que eu vejo na prática. Tá? É a minha experiência que me faz dizer isso. Não é questão de tempo que degrada os capacitores. Tá? Na questão de tempo, a gente tem os mesmos casos em aparelhos de 10 anos como em aparelhos de 50 anos. É exatamente o mesmo caso. Bom, e o que eu quero dizer com tudo isso? Vamos fazer uma síntese. O recap é inútil, é desnecessário, dispensável? Não. Tá, mas o que eu quero dizer é que cada caso é um caso. Você não pode chegar nesse ramo de aparelho antigo e instaurar leis gerais. Por exemplo, você tem que trocar todos os capacitores de todos os aparelhos porque os capacitores depois de 20 ou 30 anos, eles não prestam mais. Não. Você afirmar isso, é uma mentira. Você não pode afirmar que um capacitor com mais de 30 anos, todos os capacitores com mais de 30 anos não prestam. Isso é uma mentira. Você trabalhar com aparelho antigo é como você trabalhar com artesanato. Cada peça é única, cada caso é um caso, cada aparelho é único. Você tem que sentar, tomar um tempo para sentar e avaliar a condição, a situação do aparelho. Você não sabe quanto tempo ele ficou parado, você não sabe como ele foi usado. Tudo isso você tem que levar em consideração. Partindo dessa avaliação e, claro, do teste dos capacitores e do teste dos componentes, você avalia se é necessário trocar todos ou se você troca só os problemáticos. Se você tem 1, 2 capacitores problemáticos e o resto ok, por que você vai trocar todos? Eles não vão degradar com o tempo de uso. É isso que... Eu não sei de onde é que tiraram isso, que você vai consertar o aparelho. Eu vou consertar esse amplificador. Eu encontro um capacitor ruim nele. Ah, não, mas eu vou trocar todos porque daqui a pouco eles vão dar problema. Não é assim. Isso não acontece, cara. Não acontece. Eu garanto para vocês, isso não acontece, tá? Se você fizer uma avaliação correta, se você fizer uma sequência de testes correta, você não vai ter problema. Agora, para vocês não me odiarem tanto assim, quem é a favor do recap, não me odeiem tanto assim, eu vou deixar uma dica para você nunca mais sofrer com STK, tá? Não me odeiem tanto não, que eu não sou tão chato assim. E não vale só para STK, tá? Você que gosta, por exemplo, do Aikin 3000 e sofre para conseguir esse CI 1397 de qualidade, que não queime e que não entre em curto na primeira vez que você ligar, como aconteceu muito aqui comigo já, você pode encontrar um substituto simples, fácil, barato, rápido, que é esse carinha aqui, tá? É o TDA 2030 ou então o TDA 2050. Aqui na cidade eu não encontro o 2050, então na maioria dos casos eu compro o 2030, que fica com uma qualidade legal e com uma potência legal também, tá? Apesar de não ser a mesma potência do 1397.
Esse aqui é um CI usado em caixa de guitarra, aquelas caixas amplificadoras de guitarra. Então vocês já imaginam que ele é feito para aguentar porrada. É um CI de boa qualidade, barato, aquele custa R$6 cada um. Ele é mono, claro, tá? E se bem que o 397 é mono também, então você tem uma adaptação praticamente direta aqui. E você consegue adaptar ele diretamente no Aico 3000 sem fazer modificações no circuito, sem precisar adaptar plaquinha, nada do tipo. E ele funciona perfeitamente bem no lugar do CI 1397, tá? O TDA 2030 ele é um CI de 14 watts. A gente tem também o 2050 que é um CI de 32 watts. O 2050 ele é mais indicado para substituir STK, porque o STK normalmente ele tem uma potência maior. Esse 397 eu não lembro a potência dele, tá? Mas funciona, tanto o 2030 como o 2050 funcionam do mesmo jeito. Eu vou passar para vocês a adaptação dos pinos, tá? Para vocês poderem fazer a adaptação aqui. Eu vou ligar, mesmo sem o dissipador, eu vou ligar rapidinho isso aqui, só para vocês verem que ele funciona, que ele toca, tá? Mas deixa eu passar a pinagem para vocês primeiro. Aqui está o esqueminha de adaptação do TDA 2030 no 1397. O pino 1 do TDA 2030 você liga no pino 9, onde era, claro, o pino 9 do 1397. Pino 2 você liga no pino 10, pino 3 no 12, pino 4 do TDA 2030 no pino 3 do 1397 e o pino 5, que é a alimentação, é no mesmo lugar do 1397. É isso aqui. Colocou um soquetezinho ou mesmo fio, eu coloco fio, mais prático. Colocou um fio, fez a ligação correta, acabou sofrimento. Não queima fácil, pode dar porrada nele, ele aguenta o tranco, é barato, prático e bom. A qualidade de som dele é muito boa também, só que, cara, não fica original. Se você espera a originalidade, corre atrás de um 397 e sofra com ele. Sofra à vontade com ele. Agora, se você quiser um aparelho bom, confiável, que funciona e toque bem, tá aqui uma adaptação boa, tá? E claro, com uma adaptação simples. Se você quiser algo mais sofisticado, você pode comprar aquelas plaquinhas, eu acho que o Valdemar Gomes mostrou no canal dele, é uma plaquinha que substitui, também é um pouco mais sofisticado, funciona também da mesma maneira, é melhor, tá? Isso aqui é mais rústico e mais básico possível. A plaquinha, que eu tenho quase certeza que foi o Valdemar que mostrou, ela é mais sofisticada, é uma adaptação melhor. Você pode correr atrás da plaquinha também. Agora, se você quer um negócio bruto, simples, que funcione, TDA 2030 ou TDA 2050. Agora sobre o STK, eu não tenho um aparelho com STK adaptado aqui para poder mostrar para vocês, mas o esquema é esse, tá? No mesmo estilo do esquema do TDA, do 397. Esse aqui, eu usei como exemplo o STK 4181, que é do receiver R343 da Gradiente, tá? Ou, se não me engano, o RC2 da Gradiente também usa esse STK. A diferença de você adaptar no STK é que o STK ele já faz os dois canais, ele já tem os dois canais. Então você vai ter que fazer uma gambiarrinha na alimentação para poder colocar os dois TDAs, tá? Vocês observaram aqui que os dois TDAs, tanto para o canal esquerdo como para o canal direito, eles são ligados nos mesmos pinos de alimentação. Porque, claro, a alimentação ali é única, né, para o STK. Fora isso, a ligação é a mesma, tá? No STK a gente tem as entradas do canal esquerdo no pino 1 e 2, saída do canal esquerdo no pino 10, alimentação positiva no pino 11, saída do canal direito no pino 13, alimentação negativa no pino 14 e entradas do canal esquerdo no pino entradas do canal esquerdo nos pinos 17 e 18. Passando isso para o TDA, a gente tem o seguinte, o TDA que vai fazer o canal esquerdo, o pino 1 do TDA, pino 1 do STK, pino 2 do TDA, pino 2 do STK, pino 3 do TDA, pino 14 do STK, que é a alimentação, pino 4 do TDA, saída 10 do STK, pino 5 do TDA, 11 do STK. Isso para o canal esquerdo. Agora para o direito, pino 1 no 18, 2 no 17, 3 no 14, mesma coisa do outro, 4, que é a saída no 13, e 5 no 11, que é a mesma coisa do outro. Essa é a gambiarrinha, entre aspas, que você tem que fazer na alimentação para os dois TDAs funcionarem na mesma alimentação do STK. Gente, é isso. Esse foi um vídeo para arrumar sarna para me coçar. Não me odeiem. Se bem que se quiserem me odiar também, me odeiem. Paciência, já tenho hater. Já tenho muito hater no canal, posso aguentar mais alguns.
Mas a situação é essa, cara. Eu não posso dizer que o que eu falei sobre recap é uma opinião, porque não é. É o que eu vejo todo santo dia aqui na oficina, aqui na bancada. Posso afirmar para vocês com toda certeza que o recap ele não traz grandes mudanças práticas na maioria dos casos, tá? Em teoria, tudo muito bacana. Ah, vamos colocar capacitores novos, vamos trocar esses que estão com prazo de validade vencido. Só que os capacitores que teoricamente estão com prazo de validade vencido estão funcionando melhor do que a maioria dos novos que você vai encontrar por aí, com exceção de Épicos, Nishikon e etc. Então assim, cara, vamos parar para pensar, tá? Vamos refletir, não vamos ser imediatistas, não vamos ser radicais. Vamos parar e analisar. Cada caso é um caso. Analise com todo cuidado o aparelho que você está consertando. Avalie a situação dele. Se você vê que realmente é necessário, troque todos. Se realmente os capacitores estiverem ruins, troque todos. Se não, cara, desculpa. É um esforço que você poderia estar aplicando em outra coisa, tá bom? Mas é isso. Obrigado por assistirem, obrigado por me amarem, por me odiarem e afins. Eu acho que muita gente vai me odiar depois desse vídeo, mas tudo bem. Ah, e só uma coisa, é meio óbvio, mas vamos deixar claro, eu não sou contra quem faz recap, tá? Eu não sou um radical anti-recap, eu só não faço. E estou expondo a minha experiência aqui para vocês. Se você pensa diferente, se você é a favor do recap, tudo bem. Se você quiser me contestar, tudo bem, mas conteste com argumentos, tá? Se você vier com comentários que não têm argumentos, nem perca seu tempo. Quiser me contestar sem argumentos, não perde tempo, cara. Desculpa. Se você tiver bons argumentos, coloque aí nos comentários, tá tudo certo, cara. Isso aqui é uma discussão aberta, tá? Como eu falei, eu não sou radical, mas também não quero ninguém radical comentando aqui, tá? É isso, gente. Tchau. Até mais.